Bom, minha rapaziada, nesse vídeo eu quero atualizar com vocês as últimas informações do mercado de transferências para o Internacional, os reforços que ainda são buscados pela direção e os nomes que hoje têm negociações com o Colorado e que a direção busca nesta semana destravar alguns desses negócios e oficializar, trazer anúncios para o torcedor já nos próximos dias. Bruno Rodrigues, Michael, Alejandro, Derek Lacerda, Gabriel Pereira, afinal, que reforços serão contratados pelo Inter? Que posições ainda são buscadas? A gente vai atualizar tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade na melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Atualizando o mercado de transferências do Inter, entendendo primeiro que posições ainda estão sendo buscadas pelo Inter, tá? O Inter busca neste momento mais um zagueiro pro elenco. O Inter tem 3 zagueiros pro lado esquerdo, Juninho, Mercado e Vitor Gabriel. E aqui pro lado direito hoje tem o Félix Torres. Eu não tô considerando o Cleiton Sampaio, porque o Inter tá tentando negociar esse jogador, tá? O Inter vai tentar botar ele em alguma barca, ele ainda tem um contrato extenso com o clube até 2028. O Juninho, até o momento, não foi liberado, tá? A ideia seria de uma liberação do Juninho, mas aí se liberar o Juninho, talvez contrate mais um zagueiro pro lado esquerdo e mais um pro lado direito. Mas a prioridade hoje é o lado direito, que tem o Félix Torres, e o Mercado, que joga pelo lado esquerdo, também pode jogar pelo lado direito. Mas hoje zagueiros que estão sendo usados: Félix Torres, Mercado, Vitor Gabriel e o Juninho, dentro das relações do Inter, né? A lista de relacionados são esses 5 zagueiros que geralmente são relacionados. Quando sobra um, quando não tem 5 zagueiros relacionados, sobra o Juninho. E aí ele leva Félix Torres, Mercado, Vitor Gabriel. Aliás, o Juninho é o 4º, né? Então são esses 4 zagueiros relacionados, mas ele tem o Pedro Cauã e o Lázaro da base, que não foram utilizados nesse início de ano, somente relacionados. E ainda tem o Cleiton Sampaio, que até já foi relacionado, já jogou com o time reserva, mas a gente sabe que é um zagueiro que o Inter não tem interesse de ficar, tá? Sobre chegada de zagueiros, o Inter teve 2 tentativas até o momento, além do Félix Torres, que foi contratado. O Gabriel Pereira, jogador que está muito bem lá no futebol dinamarquês, foi melhor em campo agora no jogo de Champions League contra o Napoli, é um zagueiro que foi olhado pelo Flamengo e pelo Porto recentemente, ele é tratado como rei, até é um termo que usam em relação ao Gabriel Pereira. É uma negociação muito difícil, eu tenho que jogar limpo com vocês, a chance do Gabriel Pereira jogar no Inter é bem baixa, mas é um nome que sim, foi tentado pela direção do Internacional e até o momento não tem novidades sobre esse nome. O Arthur Chaves, que era outro jogador também de Europa, que está na Alemanha, no Hoffenheim, foi emprestado para o Augsburg. E a gente falou disso aqui no canal, né? O Hoffenheim priorizava emprestar ele para outro clube alemão para ele seguir se desenvolvendo e retomar espaço depois no Hoffenheim, mas eles priorizavam uma negociação interna, para ele seguir jogando no futebol alemão, que tá dentro do mercado que tu vai jogar, que ele mais vai jogar contra clubes que ele também vai jogar caso ele volte e seja utilizado pelo Hoffenheim. Então o Arthur Chaves agora já pode ser descartado. Mas o Inter segue a sua busca para um lateral direito, preferencialmente para o lado direito da zaga, tá? Eu falei, acho que lateral direito, né? Procura por um zagueiro para o lado direito da zaga. Bom, agora falando de lateral. O Inter procura um lateral esquerdo, uma opção ao Bernabei. O Inter tem o Bernabei e o garoto Alisson. O Inter quer priorizar também o desenvolvimento do Alisson e acredita que sendo um reserva imediato do Bernabei não vai conseguir desenvolver tanto, porque aí se perder o Bernabei ele vai ter que entrar e aí talvez não dê resposta de imediato. Então, pensando no desenvolvimento também do Alisson, o Inter vê com uma ideia trazer um lateral esquerdo reserva para o Bernabei. O Inter até tentou repatriar o Iago, que está lá no Bahia, não está jogando, não é titular, mas vê dificuldade porque o Bahia queria envolver o Iago numa negociação pelo Bruno Gomes, volante do Inter, que o Bahia tinha interesse. O Inter não quer fazer esse negócio, não quer perder o Bruno Gomes e muito menos numa troca de jogadores com um clube do futebol brasileiro como o Bahia, tá? Então o Iago é muito difícil que seja esse o negócio, mas o Inter segue no mercado atento procurando um lateral esquerdo.
Do meio para frente, o que o Inter tá procurando? No sistema ofensivo, um ponta. Inclusive, a informação que vem de São Paulo hoje pela manhã é de que o Palmeiras deve liberar o Bruno Rodrigues. Não de que ele deve liberar para o Inter, mas que eles devem liberar o Bruno Rodrigues, que é um nome de confiança do Pesolano, jogou com ele lá no Cruzeiro. Talvez o melhor momento da carreira do Bruno Rodrigues tenha sido mesmo no Cruzeiro, com o Pesolano em 23, né? Ele trabalha no Cruzeiro antes, né? Chega em 22, mas também trabalha em 23, e aí essa é a grande questão, né? O que vai acontecer em relação ao Bruno Rodrigues? Será que vai voltar a negociar com o Inter? É um nome que o Inter fez sondagem e estava conversando com o Palmeiras tentando uma liberação por empréstimo. E vale lembrar, né? O Bruno Rodrigues esteve acertado com o Inter antes de ir para o Palmeiras. O Palmeiras atravessou a negociação, ofereceu uma grana maior, mais de 25 milhões de reais, e acabou levando o Bruno Rodrigues no início de 2024. Sobre o Michael, cara, foi só uma sondagem. Tem muita gente que pergunta sobre o Michael, mas Michael pode descartar, foi só uma sondagem, ele ganha mais de 1 milhão de reais no Flamengo, o Inter não vai pagar isso pro Michael, tá? O Bruno Rodrigues, sim, é um nome muito mais acessível e que o Inter tem interesse, e que agora vem essa informação de São Paulo que o Palmeiras pode liberar o jogador por empréstimo. De centroavante, as principais negociações: Alejandro e Derek Lacerda. Primeira questão, os dois querem muito vir, tá? Em relação ao Alejandro, que era o plano A da direção, o Inter está encontrando dificuldades com o CSKA. O Inter colocou como condição trazê-lo por empréstimo, o CSKA topou, só que o CSKA quer botar uma obrigação de compra, e o Inter não tem esse interesse, porque já trouxe um jogador por empréstimo com obrigação de compra do CSKA Moscou da Rússia, que é o Rodrigo Villagra, que chegou. O Inter paga agora $400 mil pelo empréstimo e 4 milhões e 600 mil dólares numa obrigação de compra caso ele atue 60% dos jogos do Inter na temporada. E o Inter já está fazendo uma negociação que a chance dele bater essa meta de 60% dos jogos é grande. Ele está vindo para ser titular. Então é bem possível que tenha acionada a obrigação de compra e o Inter tenha que aí pagar esse valor ao CSKA, que é um valor parcelado, né? Não é à vista. Mas já é um investimento grande que vai ter que acontecer para a próxima temporada, caso, e a tendência é essa, o Villagra bata a meta. Então o Inter não quer fazer isso em relação ao Alejandro, trazer mais um jogador com obrigação de compra que vai ter uma grande chance de ficar e o Inter ter que dispor esse valor, porque o Inter não vai ter esse valor para dispor em duas negociações. Em uma já é muito, agora em duas é muito difícil. O principal entrave sobre o Alejandro é isso. O CSKA quer botar uma obrigação de compra e o Inter quer uma opção de compra para depois negociar caso queira permanecer com o jogador. E aí, por conta disso, o Inter foi em outros nomes, um deles o Derek Lacerda, que esteve emprestado pelo Cuiabá ao Sport na temporada passada. O Sport caiu, ele teve alguns problemas de indisciplina, mas também fez gols. Foi importante é difícil, porque o Sport caiu, mas ele fez muitos gols em determinado momento do campeonato, em alguns jogos ele foi importante. É um jogador com rodagem na Europa, jogou em alguns clubes em Portugal, jogou na Espanha, antes de vir para o Cuiabá e depois ser emprestado para o Sport. Em relação ao Derek Lacerda, o entrave que teve é a situação dos valores. Por quê? Um clube turco fez uma proposta de 1,5 milhão de euros, ou seja, é um valor acima disso que o Cuiabá está pedindo. O Cuiabá recusou essa proposta de 1,5 milhão de euros pelo Derek Lacerda. O Derek Lacerda gostaria de se transferir, seria o grande clube da carreira dele, o Inter até então. Ele está com 26 anos, só que o Cuiabá primeiro queria vender ele por um valor alto e pedindo boa parte desse valor à vista, enquanto o Inter queria parcelar esse valor. O primeiro contato do Inter, o Inter tenta um empréstimo. O Cuiabá diz que não, o Inter diz, beleza, vamos negociar então em definitivo porque eu quero esse cara aqui. Só que aí o Cuiabá pediu um valor à vista e o restante parcelado e o Inter não quer isso. O Inter quer pagar todo o valor cheio parcelado ao Cuiabá. Os clubes estão conversando, ainda não tem um acerto, mas tanto em relação ao Alejandro e Derek Lacerda, entre Inter e jogadores, sim, o Inter conversou e eles gostaram da proposta e do projeto. A questão era se resolver com os clubes desses jogadores. Assim, dentro do que eu ouvi, é bem possível que uma situação inviabilize a outra, tá? Se vier Alejandro, não deve vir Derek Lacerda. Se vier Derek Lacerda, não deve vir o Alejandro, tá? Mas é isso. Um zagueiro, um lateral esquerdo, um ponta e um centroavante. As 4 posições que o Inter tenta fechar no mercado e o Inter aguarda para essa semana ter algumas novidades e conseguir destravar alguns desses negócios, tá? Qual que seria a tua prioridade desses nomes? Tem um outro nome dos que o Inter ainda, pelo menos, não está negociando que tu gostaria que viesse? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece
de deixar teu like, te inscrever e ativar o sininho das notificações. Volta à noite aqui no canal pra gente atualizar tudo do dia do Inter, tá, gente? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.